É a minha, peraí, é a minha câmera do no notebook. Apareceu? Tá. Vamos dar uma breve recapitulada, muito rápido, que aqui a gente já vai entrar nas garantias constitucionais. A gente falou, né, no nosso primeiro encontro dessa disciplina, a gente estava falando sobre o diferencial, né, como que a gente diferencia os direitos fundamentais das garantias fundamentais, né? Os direitos, eles são reconhecidos pelo Estado, e são positivados, né? No nosso caso, na Constituição de 88. As garantias constitucionais, elas são remédios constitucionais, ou seja, elas dão materialidade aos direitos. São instrumentos que asseguram que aquele direito fundamental que está lá na Constituição, ele seja materializado na vida dos sujeitos, né? E aí a gente também falou que os direitos, eles são declaratórios, os direitos fundamentais. Eles são declaratórios porque eles declaram, né, o seu direito lá na Constituição. E as garantias fundamentais, elas são assecuratórias, ou seja, ela assegura, garante que aquele direito ele seja materializado. E aí, a gente veio falando, né, da geração dos direitos. A gente continua ainda até direitos sociais, né, que é o direito de segunda geração. A gente começou com os direitos individuais, que é o direito de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, né, direito de ir e vir, todas as liberdades, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de religião, e políticos, né, votar, ser votado, sufrágio, soberania popular. E aí a gente veio falando do contexto da geração dos direitos. O direito de primeira geração, que são os direitos individuais, vem no contexto do século XVIII, da Europa, na mudança do Estado absolutista para um Estado moderno, né? Que enquanto a gente estava num Estado absolutista, era uma relação rei e súdito, né? O rei, ele era o soberano, ele ditava a regra de acordo com o que ele queria. E como o rei começou a colocar muitos impostos, né? A gente vê surgir uma classe revolucionária. Em primeira geração dos direitos civis e políticos, a gente viu que quem fez essa revolução, qual foi a classe? A burguesia, né? Eles lutavam, né? Eles estavam ali reivindicando que os direitos individuais, né? Esses direitos civis e políticos, eles fossem garantidos e que o Estado abrisse mão da intervenção, ou seja, o Estado não deveria intervir, né, na vida privada. E foi motivado, né, lá pela Revolução Francesa. Alguém vai entrar, peraí. A Aninha. Eu vou deixar até aqui, enquanto a gente ainda está só recapitulando. Boa noite, Aninha. Vou continuando. Foi motivado, né, pela Revolução Francesa, através dos preceitos iluministas, de liberdade, igualdade e fraternidade. Que mais? Falamos, né, de direito de primeira geração, que é a Declaração da Independência Americana de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 89 os direitos individuais, eles foram positivados através desses dois instrumentos, né, para consolidação dos direitos individuais. E eles eram usados, né, o direito ele era usado de uma forma de controle, coesão social, não era como nós temos hoje, né? Alguém tem algo que ficou de dúvida sobre o direito de primeira geração ou vamos seguir já para o de segunda para a gente já começar a entrar hoje nas garantias constitucionais?
A gente também falou, né, no primeiro, não no segundo encontro, no primeiro encontro, que os direitos, eles são uma construção histórica, né? Os direitos, eles não nascem, Marcinha. Boa noite, Marcinha. Que os direitos, eles não nascem todos de uma vez só, eles vêm de acordo com a evolução da sociedade. Conforme a necessidade, ela vai chegando, os direitos, eles vão passando, os direitos vão se alterando, né? Nenhum direito, eles não chegaram todos de uma vez. Por isso que nós temos as gerações dos direitos. A burguesia veio requisitando os direitos individuais. E a partir dessa reivindicação, que era para uma classe, né? Quem tinha acesso a esses direitos individuais era toda a coletividade? Não, era apenas uma classe. Qual classe? A classe burguesa. Então, pronto. Ninguém tem dúvida. Vamos continuar para os direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração, eles são já direitos para a coletividade, né? Ele vem no contexto mundial, digamos assim, do contexto do século... Tá mudo para todo mundo? E Marcinha? É para tu, Marcinha? Acho que é melhor escrever no chat, né? Eu nem sei como escreve no chat aqui. Vou botar aqui que é só pra ela. Eu vou continuar. Então, os direitos de segunda geração, a gente já vai entrar nos direitos sociais. Ele vem do contexto do século XIX, na passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, através da Revolução Industrial, que muda a economia de uma economia agrário-exportadora para uma economia industrial e toda aquela parte que a gente já está cansado de ouvir sobre a classe operária, fazer esse êxodo rural, sair todo mundo do campo, ir para a cidade, inchaço populacional, aí as pessoas começam a trabalhar nas fábricas e essas pessoas, elas não têm, né, conhecimento de como trabalhar com essas máquinas e jornada de trabalho exaustivo, criança, pessoa idosa, mulheres, todo mundo trabalhando juntos e aí eles começam, né, a gente viu que isso no século XIX, ele é mais num contexto da Europa, ainda não era no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós temos um capitalismo tardio, né? Pra gente, no Brasil, só foi essa revolução industrial, onde a classe revolucionária é o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, no Brasil só começa no século XX. No início do século XX, nós temos a Revolução Industrial a partir de 1930, né? 1920 já começaram a ter as primeiras fábricas e começar todo esse contexto. E como as pessoas, né, os brasileiros que vinham da área rural, eles não tinham conhecimento para poder operar aquelas máquinas, não, eu tenho. Eles começaram a trazer de fora, né, os imigrantes. E aí a gente viu que os imigrantes, eles foram cruciais para que no Brasil nós tivéssemos a Revolução Industrial. Porque eles já tinham, né, primeiro, experiência com máquinas, né, com essa inovação tecnológica, e já tinham também esse conhecimento de como reivindicar, uma vez que eles lá já tinham passado por essa Revolução Industrial. Então, a classe que passa a buscar por direitos de igualdade, pedindo que o Estado parasse de ser um Estado negativo, ou seja, um Estado que não intervém, pedindo que o Estado intervisse nas relações.
para que o Estado garantisse direitos para as pessoas. Então, os direitos de segunda geração são os direitos sociais, direito à saúde, à educação, à assistência, direito a trabalho, direito à moradia, a lazer e tudo mais que a gente viu. Eu vou passar bem rápido só para a gente não perder muito tempo. E aí, diante da guerra, né, o tanto de morte que houveram pelas guerras, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, tem-se lá toda aquela organização que junta todos os países, e aí a gente tem o nascimento da ONU. Pode falar, Marcinha. Será que ela não tá ouvindo ainda, gente? Márcia? Ela levantou a mão, será que foi sem querer? Vamos perguntar no chat, né? Pode ser que ela não esteja ouvindo. Ai, eu não sei botar interrogação aqui nesse laptop. Ó, não é aqui. Não. Vai ficar sem interrogação. Então, eu vou continuar. Aí tem, né, a partir da ONU, né, desse instrumento internacional que todo mundo tá mulher. Vou falar para ela sair e entrar de novo. Se tá todo mundo ouvindo é porque o problema tá lá, né? Nossa, fiquei até com calor. Então aí tem-se a ONU, que 193 países participaram lá em 45, que eles estavam, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E criou-se, a partir da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, e os 193 países assinaram, né, tornaram-se signatários, inclusive o Brasil foi um dos primeiros, né, para que eles buscavam através da DUDE. Ela falou que vai sair, vai entrar. Ué. Não sei, se eu parar aqui, vocês sabem, né? O tempo pra gente acaba que é curto. A gente a gente abre 2 salas, fica quase 2 horas e mesmo assim chega uma hora e a gente começa a correr. Então, eu vou continuando. Então, a DUDE, ela vem para assegurar que os direitos básicos, os direitos humanos fundamentais fossem garantidos e as liberdades individuais também. E aí já não era só mais para os direitos individuais. Ali, a burguesia nos direitos individuais lutava pela classe deles, por eles. Quando se entra nos direitos sociais, é voltado para todo um coletivo, não é só para a classe trabalhadora. Buscava-se direitos garantidos para todas as pessoas. Quais pessoas? As humanas. Então, quando a gente pensa que os direitos fundamentais... Tá indo, Marcinha? Ué, ela fechou de novo? Ela saiu? Então, voltando. Que os direitos fundamentais, eles são normas, né, aplicadas dentro da Constituição, que protegem o mínimo para que uma pessoa viva em sociedade. Fica quieto, Petiano. E aí a gente entra agora nessa... Eu não vou mais ver aqui o chat, então se alguém falar aí, vocês falam comigo. Que agora eu vou voltar lá pro livro.
Porque aqui a gente vai entrar agora para falar sobre as garantias constitucionais. Quando vocês ouvirem falar sobre garantia, pensa que as garantias fundamentais, elas estão dentro da Constituição, no artigo 5º também, junto com os direitos fundamentais, e elas vêm para dar materialidade aos direitos humanos fundamentais. Então, elas são instrumentos, as garantias são instrumentos que vão assegurar que aquele direito seja cumprido, que ele seja respeitado. Então, eles são chamados de remédios constitucionais porque eles têm mecanismos que são as garantias constitucionais, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui, a gente já vai começar aqui, que aqui fala que na antiguidade o rei ele era considerado... Aí, ó, será que é ela de novo? Ah, não, agora é a Daisy. Então, aqui vai falar, deixa eu aumentar aqui, que na antiguidade o rei ele era considerado o representante de Deus e que o rei ele só devia obediência a Deus, né? E a única restrição que havia, né, para as ações do rei para o súdito era a própria consciência dele. Ou seja, não havia um direito individual ou coletivo, não havia direito, porque o direito era do rei. O rei decidia o que era para ser feito e como fazer. Então, ele precisava seguir uma lei, mas ele não era absoluto. Ele era o representante da lei, então ele decidia qual lei, né? Como já dizia Maquiavel no Príncipe, né? No livro do Príncipe, que os fins justificam os meios. Ou seja, o rei ele poderia agir de forma autoritária, à sua vontade, porque ele estaria visando um bem maior, enfim. Então, aqui vem dizendo isso, que lá na antiguidade o rei ele era o soberano. E aí a gente vem, né, a partir do século XVIII, com a burguesia reclamando seus direitos, a gente vem tendo o que se chama como o início das garantias constitucionais, né, as garantias dos direitos. Quando tudo isso acontece lá no século XVIII, da burguesia reivindicar que o Estado não intervisse, que caísse o absolutismo, né, que não houvessem reis, né, a gente tem ali a divisão do Estado em 3 poderes. E a divisão do Estado, ela é a primeira garantia para acabar com o poder absoluto. Porque quando se divide, né, se divide os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso descentraliza, né? Então acaba com o poder absoluto. E essa reivindicação era por um Estado democrático. Então aqui a gente pode pensar que um Estado democrático ele garante, né, os direitos humanos e a soberania popular, que é o que está na nossa Constituição. Então, assim, o poder do Estado, ele é limitado pelos direitos dos indivíduos, né? E pela a soberania popular. A soberania popular diz que todo poder, ele emana de quem? Ele emana do povo, né? Então, tem-se esse movimento para que o Estado, ele dividisse os 3 poderes, né? Isso também vai ter uma parte que vai ser falado sobre isso na apostila. Então, um Estado democrático de direito, como é o Estado que a gente conhece hoje, ele respeita os direitos humanos fundamentais, e eles trazem as garantias, né? Então, a gente precisa pensar que a nossa Constituição valoriza a participação popular e ela tem princípio de constitucionalidade, de democracia, de justiça social, de legalidade, de segurança jurídica e, assim, perpetuando isso, a divisão dos poderes. E, para isso, vocês vão ver que, assim, a apostila, ela vem o tempo todo
é meio que indo e voltando, né? Aqui ela já começa a falar que os direitos são conquistas históricas, a mesma coisa que a gente viu na unidade 1, 1.1 e 1.2, e que são, eles estão sempre em disputa, porque quando a gente fala que o Estado ele não é neutro, quer dizer que o Estado ele acaba representando uma classe. E qual classe que o Estado vai representar, que influencia as ações do Estado? A classe burguesa, pelo simples fato de que eles são detentores do capital, né? Então, aqui vem falando sobre os direitos serem positivados, né, na nossa Constituição. Então, aqui fala que no absolutismo, o poder, ele vinha de quem? Ele vinha do rei, né? E aí, a burguesia, né, dentro do absolutismo, porque já havia burguesia, dentro dos súditos, né, do rei, haviam quem? Os comerciantes. Quem era a classe burguesa na época do absolutismo? Os comerciantes. Então, assim, eles vieram reivindicando esses direitos individuais e a queda do absolutismo porque eles não tinham, eles detinham os meios, né? Eles detinham dinheiro, mas eles não tinham voz. Quem que tinha voz? Somente a nobreza, ou seja, o rei e seus descendentes. Então, a partir do século XVIII, quando a burguesia ela começa a ter um poder econômico maior, né, por causa de tudo que houve do mercantilismo, eles começam a ter uma maior influência e conseguem tirar, né, o absolutismo. Então, dentro desse contexto que vem falando nessa parte, o que vocês precisam entender? Que esse contexto histórico, social, político, econômico, ele favoreceu a Revolução Francesa, que foi a conquista da burguesia. E aí vem falando aí sobre o pensamento iluminista, né? O iluminismo, como a gente já conversou, é um direcionamento que ele prega que o Estado ele não deve intervir nas relações individuais, ele não deve intervir na vida privada, que o Estado ele estaria mais ou menos só como um fiscalizador, só para garantir o direito básico individual. Que direito é esse? O direito à vida. Por exemplo, o Estado ele estaria ali só para não deixar que uma pessoa matasse a outra, porque o Estado ele não deveria, né, interferir. Então, o iluminismo ele prega muito a valorização do quê? Da ciência. Por quê? Porque lá no absolutismo era teocrático, né? Ou seja, as leis, a valorização do Estado era tudo diante da lei de Deus. Deus quem mandava, o rei ele era o representante de Deus, então tudo que ele fazia, o rei fazia, ele falava, não, isso é Deus que manda, Deus mandou ser assim. Então, as normas, elas eram submetidas a quê? À religião. Então, o pensamento iluminista que veio pela Revolução Francesa, ela busca a liberdade e a não intervenção do Estado, né? Busca que o Estado esteja ali apenas para não permitir que uma classe matasse a outra, que uma pessoa matasse a outra, mas que ele não deveria intervir nas relações, né? Que a economia, junto com a meritocracia, quem se esforçasse muito ia melhorar de vida, e era assim que tinha que ser. Então, aqui, vem falando de quem deu esse pontapé, né? Nessa separação dos três poderes, que a separação, Montesquieu, nesse livro, O Espírito das Leis, ele traz que o homem, quando ele tem poder, ele é tentado a abusar desse poder. O que isso quer dizer? Aqui, ó. Ele é tentado a abusar dele. Isso quer dizer que, quando a gente fala sempre, né, num instituto popular, deu muito poder na mão daquela pessoa, ela abusa.
E Montesquieu, quando ele escreve esse livro, O Espírito das Leis, ele traz que a separação do poder, ela era necessária para garantir a liberdade dos indivíduos e impedir e limitar o abuso de poder do Estado, né? Porque cada esfera, ela exerceria a sua função de maneira independente. Ou seja, não seria só uma pessoa que ditaria as regras. Então, essa divisão, ela vem a partir dessa organização do Estado Democrático de Direito, para quê? Para garantir os direitos individuais. E aqui, depois, vai falar sobre o Adam Smith. E a gente já falou também sobre essa mão invisível do mercado. Isso é meio que uma metáfora, né? Uma analogia para dizer que a autorregulação do mercado, a liberdade do mercado era um interesse próprio. Então, as pessoas, quando tem esse livre mercado, elas são livres para comprar, para vender, e isso traria um equilíbrio natural, né? E assim o Estado não precisaria intervir. Isso tudo é do iluminismo, do liberalismo, né? Que a corrente é uma corrente liberal. Ela vai sempre apresentar esse papel de Estado mínimo, que o Estado ele teria que intervir o mínimo possível porque o livre mercado, ou seja, essa liberdade de comprar, de vender, seria a melhor forma das pessoas melhorarem de vida, né? Porque para o liberalismo, a economia concorrencial, ou seja, a concorrência, apareceu um negócio ali na tela do celular, acho que está acabando o tempo de gravar, mas eu já vou parar. Então, a busca pelo próprio interesse traria melhoria para o bem comum, né? Então, aí a gente tem, a partir da burguesia, do que a burguesia vem cobrando, a gente tem esse nascimento, né? Cai-se o Estado absolutista e tem um Estado liberal de direitos, que é a partir de todos esses preceitos que veio falando aqui. Então, aqui ainda está falando do Estado liberal de direito. Então, o Estado, esse Estado, essa forma de Estado dentro do liberalismo, ele não dava aos pobres, às pessoas, direitos formais. Porque vocês lembram que a gente falou que o direito individual, ele dava o direito à classe burguesa, não era todo mundo que era considerado cidadão. A liberdade que eles pregavam era para eles, para a burguesia, tanto que naquela época o voto era censitário, ou seja, só quem estava dentro daquele círculo é que tinha o direito que eles tanto lutaram, e isso tudo era mais uma forma de uma dominação de classe, né? Então, o liberalismo, esse Estado liberal de direito que se formou, que a gente viu que perpetuou por 200 anos, um pouco mais ou um pouco menos, eu não lembro, acabou o quê? Agudizou a pobreza, concentrou a riqueza na mão da classe burguesa e limitou o poder do Estado, né? O Estado, ele independente, quando a gente fala Estado, a gente fala da organização, né? Desse poder sobre dado território. Então, o Estado, ele teve o seu poder limitado. Então, o Estado, ainda que acontecesse, ele não podia intervir. E ainda voltando, né, que historicamente a gente sabe que o Estado, ele não é neutro porque ele representa as vontades da burguesia. Por quê? Porque a burguesia é quem detém, né, os meios. E por isso que a gente fala que os direitos, o Estado não sendo neutro, ela é permeada pela luta de classe. Então, aqui vem falando que esse nascimento do proletariado do século XIX, no Brasil, o século XX, o proletariado, quando a gente para pensar, o proletariado é uma classe muito mais numerosa do que a classe burguesa, certo?
para cada um detentor de meios de produção, para cada uma pessoa que tem dinheiro, né? Quantas mãos de obra ele possui. Então, assim, essa classe, quando ela não possuía bens, a única coisa que ela tinha, a sua mão de obra para vender para a burguesia, e essa classe era quem acabava que gerava toda essa fonte de riqueza, né, para a burguesia. Toda essa mais-valia, ela era sempre retida pela classe burguesa. Então, quando tem, né, essa reivindicação da classe operária, a classe trabalhadora, o proletariado, como a gente vai falar, ela vem reivindicando o quê? Melhores condições de trabalho, buscava por direitos para toda a coletividade, não era mais o direito apenas para a classe A ou para a classe B. Pedia essa revolução, vinda da Revolução Industrial, essa reivindicação da classe trabalhadora, era chamando o Estado, não mais como antigamente, que o Estado ele deveria não intervir, ele era chamado apenas para mediar. Mas a classe trabalhadora, ela chama o Estado de forma a intervir, mediar e garantir que os direitos fossem materializados, ou seja, que os direitos existissem e que eles fossem efetivados na vida, né? Então, isso, a gente tinha um Estado negativo até o século XIX. Do século XIX, num contexto mundial, a gente vem pedindo por um Estado positivo, ou seja, um Estado que buscasse garantir, né, esses direitos e que ele fosse ativo na sociedade. Então, ali vai falar que as garantias constitucionais, elas vão vir para porque assim, não basta apenas ter um direito positivado na nossa Constituição Federal. Não adianta estar lá escrito lindamente que isso aqui é um direito individual, um direito social, um direito coletivo difuso. Eles precisam ser respeitados. Então, o Estado, dentro do seu poder, ele precisa minimamente garantir que esses direitos sejam respeitados, que eles sejam materializados, que eles apareçam, né? Que eles não estejam simplesmente positivados na nossa Constituição. Então, deixa eu ver se eu já passei muito. Não, então aqui tá falando, porque Bobbio, ele já vinha falando isso, né? Que o Estado social de direito, ele representa as demandas da coletividade, né? Um Estado liberal de direito, a gente viu que eles lutavam, né? Que eles garantiam direitos apenas de uma classe. Então, quando a gente entra nesse Estado social de direito, o Estado ele deve representar e garantir as demandas de todas as pessoas, não mais somente a demanda de uma classe. Então, eles precisavam garantir os direitos e era colocado sobre o Estado essa obrigação de quê? De preservar e de garantir, não só de preservar, mas também de garantir a dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente viu também, né, no nosso outro encontro, que as primeiras constituições, os primeiros documentos que vinham defender o direito social foram as do México, da União Soviética, da Alemanha, que a gente até falou sobre a Constituição de Weimar, que foi quem inspirou a nossa Constituição de 1937. Então, assim, foram os primeiros a pautar que os direitos sociais, eles devessem ser garantidos. Então, aqui vai falar sobre a Declaração, né, Universal, a gente não precisa falar sobre isso, que a gente já entendeu, né,
E aqui vem falando também da Segunda Guerra, porque, como a gente também já falou, a guerra, ela teve inúmeras violação de direito. Teve tortura, teve morte, teve trabalho forçado, teve genocídio, porque milhares de judeus e outras minorias também, né? Porque não foram só os judeus que eram exterminados. Então, toda essa guerra, todas essas violações, tudo isso que aconteceu diante de uma ausência de um Estado que mediasse, fez repensar, né? Começou-se a repensar quais eram esses limites do Estado, do poder do Estado, até onde o Estado ele deveria intervir para que não houvessem essas violações e até onde o Estado ele estava abusando de uma autoridade. Ou seja, foi o que inspirou a ONU, que é o que começa aqui. A ONU ela foi inspirada, essa organização que hoje é reconhecido como um instrumento internacional que chegou para colocar que os direitos humanos eles deveriam ser humanos e não para uma pessoa ou para outra, não, era para que todas as pessoas tivessem seus direitos, sua dignidade, o seu direito de viver, de ser respeitado, fosse garantido pelos estados, pelas nações. Então, a ONU, ela traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o primeiro documento mundial que busca garantir, né, os direitos humanos fundamentais. Aqui fala sobre, tem como é o nome do filme? Olga. Quem puder assistir, assiste, né? Porque fala sobre esse campo. Assistiu? Ele fala. Então, ele fala, né, sobre esses campos de concentração nazista que ocorreram na guerra e tudo que acontecia, assim, é impactante, mas, assim, é bom para que a gente entenda, né? Então, o Brasil, ele vem, através desse rol de legislação, dessas convenções internacionais, o Brasil vem defendendo, né, que... O Brasil, ele, além de signatário, o Brasil ele é um pioneiro, né, em colocar que o Estado ele deveria garantir o direito desses grupos minoritários, né, pessoas em vulnerabilidade social, criança, adolescente, pessoa idosa, negros, LGBTQIA+, refugiados. Então, o Brasil, ele sendo signatário, a nossa Constituição ela vem em cima dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos e das outras convenções também internacionais para garantir que se efetivem os direitos humanos fundamentais e que o Estado seja o responsável e também faça essa manutenção. Então, aqui agora a gente entra diretamente, né? Ih, tá acabando já o tempo? Já apitou aqui pra mim? Ó, 15 minutos, daqui a pouco eu continuo. Eu paro, né? Aí a gente abre outra. Então, aqui volta novamente falando, né? Como eu falei, eles vão e voltam nessa Constituição, né? Vem falando de novo sobre a antiguidade, a relação soberano e súdito. E aí, aqui coloca que na antiguidade as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, né, não eram todo mundo cidadão, mas eles possuíam apenas obrigação. Eles não tinham nenhum direito reconhecido, né? Eles tinham obrigação e não tinha nada garantido pelo Estado. Então, o Estado liberal, ele vem colocando uma relação entre quem? Não é mais súdito e soberano, agora é relação Estado e sociedade, e cidadão, né? Ainda que o Estado, ele garantisse, né, no Estado liberal, os direitos de uma classe,
dentro do Estado liberal, a centralidade, ela vinha para o indivíduo, né? Isso tudo advindo do quê? Da conquista da burguesia, na Revolução Francesa, e eles pautavam isso como a busca por um Estado forte. É um Estado não forte para intervir, mas um Estado com uma soberania nacional, saindo daquela questão de... Deixa eu parar aqui e começar a gravar. E aí era a busca por um Estado forte, mas não para intervir, um Estado forte para essa soberania nacional, para que se dividissem os poderes, certo? Então, quando se muda, né, dessa perspectiva de soberano e súdito, a gente entra com essa centralidade no indivíduo frente ao Estado. O Estado é um Estado liberal, mas ainda assim coloca-se que por nos Estado absolutista, o rei ele seria soberano, as decisões seriam responsabilidade do rei. Quando se forma esse Estado social, né, isso a partir do século XVIII, vai colocando que o Estado ele precisava ser forte para que houvessem mecanismos de não haver abuso de poder, que era no caso do Estado absolutista, mas nós vemos que não foi. Então, isso aqui eu vou passar também bem rápido, porque não lembro de cair nada disso na prova. Mas aqui fala de Hobbes e de Maquiavel. Maquiavel a gente já falou aquela hora, né? Que ele defendia que o soberano ele usasse a força, né? Caso fosse preciso, porque um príncipe amado ele pode ser atacado, né? As pessoas podem reivindicar, podem reclamar, mas que um príncipe temido não. Então, é por isso que ele fala que os fins justificam os meios. Então, assim, um príncipe que ele diz é um soberano, um rei, né? Porque isso que fala de Maquiavel e de Thomas Hobbes é muito voltado para a Idade Média. Então, os dois, ambos são pensadores da Idade Média, dentro de um Estado absolutista, de soberania do rei, porque nessa época tinha muita divisão, né, de territórios, disputas, as guerras eram por território, né, na Idade Média. Então, ambos defendiam o poder do soberano. E Hobbes, ele, nesse livro Leviatã dele, ele fala que nada pode impedir a soberania de um rei, né? E que nessa época o rei ele faria o papel do que hoje nós conhecemos pela divisão dos três poderes. Ele teria a responsabilidade e o direito de legislar, de executar e de julgar, né? O rei ele só deveria obedecer a Deus, a mais ninguém. A ele cabia esses três poderes. Então o Estado ele seria representado pelo rei. E ele, sendo representado pelo rei, ele evitaria as guerras, né? Aqui ainda tá falando disso, do Leviatã. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não. Se tiver, vocês vão falando, que daí eu vou parando aqui e a gente continua depois. Mas eu vou falando. Então, aqui volta de novo falando sobre a burguesia, dentro do absolutismo, né? Porque o rei, ele não respeitava a lei, ele não respeitava os direitos de ninguém, era a sua vontade, porque o Estado era o rei, né? O rei era o Estado, ou seja, ele representava. Então, a Revolução Francesa, ela vem questionando. A Revolução Francesa ela vem com essa reivindicação da burguesia que questionavam o Estado absolutista. Eles pediam um Estado liberal democrático, não um Estado social, né? Um Estado liberal democrático que respeitasse a vontade popular, mas não era uma vontade popular
de todo mundo, né? Como a gente sabe. Então, aqui fala que nesse período a conquista de direito à liberdade de expressão incluiu a liberdade de religião. Assim, nós tivemos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, né, só a título de entendimento, foi um movimento na Europa que fez crítica à Igreja Católica, porque a gente sabe que a Igreja Católica, os ideais do catolicismo, sempre exerceu poder sobre o povo. Então, o rei, por exemplo, ele se intitulava um representante de Deus. Então, dentro desses movimentos que fez críticas, né, não só ao poder da Igreja Católica, pedindo as liberdades de ir e vir, direito de propriedade, de participação política. E aqui fala, incluiu a liberdade de ir e vir, sem ser questionado por ordem suprema, ou seja, a Revolução Francesa, ela trouxe que as pessoas deveriam ter esse direito de ir e vir, de liberdade de pensamento, de propriedade privada, de participação política. Mas me dá um café lá, Melissa, por favor. Mas era tudo voltado a isso. E aí, aqui, volta colocando, mensagem. Colocando John Locke. John Locke também é outro contratualista e ele traz a relação entre Estado e sociedade e que esse contrato, ele seria um contrato e ele poderia ser desfeito se não fosse atendido à vontade do povo, né? Ou seja, era um soberano e o povo, que se pedia uma liberdade de expressão, de religião, mas que esse Estado, ele seria o representante do povo e que esse contrato, ele não seria um contrato perpétuo, ou seja, o Estado, né, ainda que fosse representado por um rei, muito obrigada, ele deveria exercer a sua função, e caso ele não exercesse, aí sim, esse contrato, ele poderia ser rescindido, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala aqui... Ops. Ai, fiz alguma coisa errada. Ai, meu pai. Peraí, gente. É aqui. Aqui eu já passei. Aqui. Então, aqui vem falando só isso, sobre essa questão do que Locke fala, e começa a falar sobre como se pensou, né, a descentralização do poder. Quando se entra, né, nesse âmbito de separar os três poderes de Montesquieu, a gente começa a pensar na primeira garantia dos direitos individuais. Por quê? Porque quando você pensa em descentralizar o poder, você tira o poder de uma única direção, certo? Então, foi considerado como a primeira garantia individual, né? O primeiro remédio constitucional seria descentralizar o poder, ou seja, tirar o poder da mão de uma só pessoa. Então, a partir daí, o Estado ele é dividido entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A gente pensa que isso ele vem para que se possa defender, garantir os direitos e defender a liberdade individual. O Executivo, vamos começar, porque a gente sempre fala Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo, gente, ele é responsável por legislar as leis, por avaliar a necessidade e buscar, através de uma lei, de uma emenda constitucional, criar uma lei que deve ser executada,
que vem o executivo. O executivo, ele é o órgão que é responsável pela execução das ações do Estado. É ele que vai pegar tudo que o legislativo ordenou, né? Não é ordenou de mandar, né? É de organizado. Vai pegar tudo que o legislativo pensou e vai colocar em prática. E aí a gente vem para o judiciário. O judiciário é quem defende, é o órgão responsável por defender o indivíduo. Ele defende o indivíduo das ações violadoras, seja do Estado ou de qualquer outra pessoa. Então, o judiciário, ele vai garantir que a lei seja cumprida. Então, ele vai lá e vai olhar, assim, você tem que pensar, vocês também não podem esquecer que os três poderes, eles são independentes um do outro e não há uma hierarquia, ou seja, primeiro vem o executivo, o legislativo, aí vem o executivo, aí depois o judiciário. Não, eles não têm uma hierarquização. Porém, o judiciário, ele vai sempre verificar se o legislativo fez, se o executivo está executando o que foi legislado. Então, quando se separa em três poderes, a gente tem essa separação. Ou seja, nenhum é maior que o outro, mas um acaba sendo fiscalizador do outro. Deixa eu ver se já acabou o tempo aqui. 3 minutos, ainda dá pra gente continuar. Aqui vai falar sobre a globalização neoliberal. O neoliberalismo nada mais é do que essa corrente teórica que a gente viu pelo liberalismo. O neoliberalismo é o novo liberalismo, né? É o liberalismo antigo colocado para a atualidade, ou seja, tudo que pregava no liberalismo se prega no neoliberalismo. Mas enfim, aqui fala o que a gente já falou também, que as garantias constitucionais, elas não chegam todas de uma vez, assim como os direitos também não chegam de uma vez. Eles vão evoluindo, eles evoluem conforme a sociedade evolui, conforme os direitos evoluem e conforme as novas necessidades, elas vão surgindo a partir da sociedade. Então, até aqui, é tudo que a gente já falou. Volta de novo falando sobre a Revolução Industrial, sobre o nascimento da classe operária, do século XX, né? Depois dos horrores da Segunda Guerra, a criação da DUD, né? A partir da ONU, enfim. Agora a gente vai entrar, somente agora a gente vai entrar nas garantias constitucionais e nós vamos dizer o que são as garantias constitucionais. Eu vou parar aqui, não, peraí, deixa eu ver aqui, que ainda faltam, acho que 1 minuto. Eu não vou entrar nas garantias, que eu vou abrir outra sala. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto esse 1 minuto não acaba? Ih, acabou. Aqui vai, agora sim a gente entra, né, nas garantias constitucionais, entendendo que dentro da Constituição Federal de 1988, no título 2, que é no artigo 5º, começa a falar sobre os direitos e as garantias fundamentais, né? E eles estão colocados da seguinte forma: os direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º da Constituição, do título 2. Os direitos sociais, eles vêm já no artigo 6º, direito de nacionalidade, artigo 12, e os direitos políticos vêm no artigo 14, 14º. Então, vem colocando, né, a partir do artigo 5º, todos esses direitos individuais, sociais, direito de nacionalidade,
Então, a gente precisa pensar que dentro da doutrina da jurisprudência, né, ou seja, dentro do ordenamento jurídico, as garantias elas vão ser colocadas como remédios constitucionais, que é como a gente já falou, né? Deixa eu ver onde começa aqui. Quando fala que as garantias constitucionais elas têm caráter processual, quer dizer que elas precisam de um rito jurídico. Ou seja, a gente precisa buscar o judiciário para que ele venha garantir, através desses remédios constitucionais, curar, sanar, corrigir uma ilegalidade ou um abuso de poder que o Estado ou uma das suas instituições faça com o indivíduo, né? Então, as garantias constitucionais, ela vem para assegurar, lembra que a gente falou que as garantias fundamentais, elas são assecuratórias, ou seja, asseguram o direito previsto no direito fundamental e evita que o Estado viole esses direitos. Então, quando a gente pensa em garantias constitucionais, a gente está pensando em alguns instrumentos que vão dar materialidade a esses direitos que estão na nossa Constituição. Então, primeiro eu só queria falar aqui de uma coisa que é importante a gente falar, que quando a gente pensa em direitos individuais e coletivos, que são do artigo 5º, eles são os direitos de igualdade, de agir diante da lei, a dignidade da pessoa humana, livre manifestação, a inviolabilidade da liberdade, a liberdade de religião, coloca, né, no artigo 5º que a gente deve agir diante da lei. Que isso quer dizer o quê? Se não há uma lei que proíba, é lícito, né? Então, o artigo 5º ele vem trazendo todos os direitos individuais e coletivos e como eles devem ser colocados na vida pública, né? Na vida das pessoas. E aí a gente vem para direitos sociais. Educação, saúde, trabalho, lazer, habitação, moradia, transporte, os direitos de nacionalidade do artigo 12º, para falar quem são os brasileiros natos, os naturalizados, quais os direitos, e os direitos políticos vem falando sobre o sufrágio universal, a soberania popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular, sobre alistamento eleitoral. Nada mais que isso. Mas quando a gente entra já nas garantias constitucionais, nós temos 7 remédios constitucionais, ou seja, são 7 instrumentos que a Constituição Federal vai trazer para a gente como quem deve ser feito para garantir. Ou seja, direito de petição, deixa eu só colocar aqui, direito de petição. Aqui na apostila ele vem explicando um por um. Eu vou falar para vocês o que cada um é e um exemplo de como isso se materializa na realidade, na nossa vida. O primeiro é o direito de petição. Ele vai permitir que qualquer pessoa, independente de quem ela seja, apresente um pedido aos poderes públicos, seja qualquer um, para denunciar um abuso de poder, uma ilegalidade, a mudança de um direito. Quando a gente pensa em direito de petição, o mais comum que todo mundo conhece são os abaixo-assinados. Vamos fazer um abaixo-assinado aqui para que
o Estado arrume uma creche para o bairro X, um abaixo-assinado para que asfaltem, para que veja saneamento básico, qualquer coisa que seja voltado para o coletivo. Então, ele vai permitir que a gente pegue o Estado e fale, o Estado, olha aqui, você precisa mexer nisso. Então, esse é o direito de petição. E o maior exemplo é um abaixo-assinado. O segundo vem falando sobre o direito de certidão. Esse remédio constitucional, ele vem pedir um esclarecimento de uma situação pessoal. Como assim? Isso é voltado para repartição pública. É um pedido, por exemplo, de documento. Quando você vai fazer uma entrevista e pedem para você, eu preciso do seu antecedente criminal, você vai ter o direito a entrar numa repartição pública e pedir que eles liberem esse documento para você sem nenhum tipo de custo. Assim como certidão de nascimento, certidão de óbito. Então, esse direito de certidão quer dizer que você vai pedir ao poder público que ele te dê, né, de maneira gratuita, algo referente a você. O habeas corpus é o que as pessoas mais conhecem, que é para garantir uma liberdade de locomoção, né? Geralmente a pessoa foi presa, a pessoa, enquanto ela não é julgada, enquanto não há um processo em trânsito julgado, que quer dizer o processo finalizou e a pessoa foi condenada como culpada, enquanto não há esse processo, a pessoa ela é inocente. É inocente até que se prove que ela não é. Então, geralmente, os advogados eles vão pedir, né, esse habeas corpus para que a liberdade de ir e vir dessa pessoa seja protegida. Depois do habeas corpus, vem o mandato de segurança. O mandato de segurança ele é para proteger o indivíduo do abuso de poder ou de autoridade, né? Por exemplo, a pessoa vai lá no INSS para pedir para si ou para outra pessoa uma aposentadoria pelo BPC. Aí é uma pessoa com deficiência. E aí a pessoa vai e leva um laudo de um médico que fala das suas limitações e o médico do INSS não aceita. Fala, não, isso aqui para mim não diz que você não tem nenhuma limitação, não. Então, o mandado de segurança, ele vai te proteger contra esse abuso de autoridade. Ou seja, você tem um laudo e o médico do INSS está falando que ele não tem garantia. Então, depois vem o mandado de injunção. Isso é para criar, né? Isso é para quando falta uma lei ou uma norma que regule, quando não tem uma lei específica. Por exemplo, a greve, ela é garantida pela Constituição Federal, certo? Mas a gente, através de sindicatos, quem tá entrando agora? Peraí, a Márcia. Tomara que ela escute agora, né? Então, quando não há uma lei específica, cria-se o quê? Uma emenda, uma lei complementar, ou uma lei específica, ou uma emenda constitucional, né? Ou seja, vai criar uma nova lei e vai juntar ela lá na Constituição. Então, o mandado de injunção é para quando não há lei específica. Agora, o habeas data. O habeas data, gente, é para proteger também uma informação pessoal. Lembra que a gente estava falando? Por exemplo, você vai e percebe que o seu CPF foi colocado em algum lugar de maneira errada e está falando que você está com uma dívida. Então, o habeas data, ou por exemplo, você vai no hospital
e a assistente social está lá falando com você e ela está escrevendo escondidinho. Você tem o direito a pedir, através do habeas data, que aquele documento, que qualquer tipo de informação sobre você te seja apresentado. Então, é para proteger a um direito individual, a uma informação pessoal. Ação popular. A ação popular ela é voltada para qualquer tipo de ato lesivo a patrimônio público, ao meio ambiente. Por exemplo, quando se junta, pessoas para pedir que o Estado não permita a demolição de um prédio histórico público. Vamos dizer que o Estado está querendo montar alguma coisa em dado lugar e nesse lugar tem um prédio que ele é histórico, faz parte da história daquela cidade e acaba que eles vão pedir para que não seja demolido porque é um patrimônio público. Então, a ação popular ela é voltada para isso, para impedir qualquer ato contra o meio ambiente ou patrimônios públicos. Então, a gente tem que pensar que também ali fala que o direito de petição, aqui eu já não tenho mais nada anotado para falar com vocês, mas enfim, lembre-se sempre que as garantias fundamentais elas são instrumentos, mecanismos que os direitos que estão no artigo 5º e no artigo 6º, do artigo 5º até o 14º sejam garantidos. Os direitos eles são declaratórios, eles enunciam um direito em si. As garantias fundamentais elas vêm para dar materialidade para esse direito, eles vão ser instrumentos populares, ou seja, qualquer pessoa pode vir e pedir qualquer um desses remédios constitucionais. A gente sabe, para algumas, você não precisa de advogado, Você mesmo pode. Esse direito de petição não precisa de advogado, de certidão, habeas corpus. Habeas corpus precisa de um advogado, mandado de segurança, de injunção. Habeas data não precisa e ação popular também não. Então, assim, são remédios constitucionais para evitar que o Estado viole qualquer direito humano ou individual das pessoas. E aí, aqui acho que acabou, gente. Da apostila, a gente acabou. Vocês ficaram com dúvida em alguma coisa? Já acabou. Eu vou voltar aqui para a tela. É difícil mesmo, Lu. Foi boa? Tá todo mundo assim, mas é exatamente. Lembra que eu já estava falei assim, gente, leiam a apostila, dá uma olhada na apostila para que se tiver alguma dúvida. Porque assim, a gente pensa que o direito, ele é uma área difícil da nossa vida, mas quando a gente para pensar, se as pessoas elas tivessem um conhecimento do que a Constituição traz pra gente, quais são os direitos que nós temos e que a própria Constituição ela vem trazendo os remédios constitucionais, ou seja, eles declaram os nossos direitos e dão garantia para esses direitos, ou seja, o direito ele está ali, mas ele não pode ser somente positivado na Constituição, ele precisa ser garantido. Então, assim, é difícil. Por que eu não dei muito ênfase nessa parte das garantias fundamentais? Porque elas são essas 7. Vocês precisam saber basicamente o que cada uma vai falar, assim, não profundamente, mas todas elas vêm para assegurar que o seu direito seja mantido, para que ele não seja violado. Então, o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, o habeas data, ação popular,
direito de certidão, todos eles estão na Constituição para que o Estado não viole o seu direito, ou para que nenhuma repartição pública viole o seu direito. É muito complexo quando a gente pensa em cada um deles. E é por isso que, por exemplo, a gente iniciou falando sobre a geração dos direitos, pensando que uma classe, a luta de classe, ela faz parte até do que está na nossa Constituição, né? Os direitos, eles não são dados, eles são reconhecidos a partir da evolução da sociedade. As necessidades, elas vão fazendo nascer novos direitos. Então, é difícil, né? Acho que o que a gente falou nos nossos 3 últimos encontros é muito mais importante vocês entenderem como separar a geração dos direitos. Qual foi aquele mesmo esqueminha que a gente fez? Você saber qual o contexto dos primeiros, dos direitos de primeira geração. Um contexto do século XVIII, com a classe burguesa sendo a classe revolucionária. Vai começar, Betina? A burguesia sendo a classe revolucionária, dentro da Revolução Francesa, pautando os direitos individuais, direitos civis e políticos, contexto do século XVIII, e depois vocês passam para entender os direitos de segunda geração, os direitos sociais, né? Quem foi a classe que lutou por esses direitos? Pode falar, Marcinho. Uhum. Sim. Nossa, eu esqueci.